Será que na Bíblia tem professor? Tem sim. O próprio Jesus foi chamado de professor várias vezes. E nós temos referências diretas a professores na Bíblia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e eu vou deixar esse artigo de hoje, como é de costume, publicado lá no nosso blog para você ler, tá bom? Leia o artigo, você vai ver lá as referências bíblicas onde aparecem professores na Bíblia. Na cidade de Antioquia, por exemplo, havia alguns mestres e doutores. E a palavra mestres aí é a tradução do grego didáscalos. Didáscalos pode ser traduzido por professor. O idioma hebraico traz alguns termos que se traduzem por professor. Um dos mais comuns é moré. Ani moré, eu sou professor. Ani moré, atá talmid, eu sou professor, você é aluno, você é discípulo. Mas pode ser o contrário também, né? Ani talmid, atá moré, eu sou aluno, sou discípulo, e você é professor. Então, o termo hebraico moré se traduz por professor. Outro termo hebraico muito conhecido na Bíblia é o termo Ravi. Ravi, quando eu falo moré, estou falando de um professor, do professor comum. Quando eu falo Ravi, eu estou falando do mestre, eu estou falando do professor ilustre, eu estou falando daquele professor que merece honra. O termo Ravi, ou Rabi, como você lê na nossa tradução da Bíblia, ele era usado, os judeus usavam esse termo para se referir aos seus mestres, aos ilustres da congregação. Muitos se referiram a Jesus usando esse termo, Ravi, mestre. Então Jesus, olha, assiste esse vídeo aqui do card, Jesus o mestre. Você vai ver que Jesus era mestre de todas as maneiras que se pode ser mestre. Você vai gostar desse vídeo. Eu recomendo fortemente você que assista. Você vai ver como que as pessoas se dirigiam a Jesus, com que distinção se dirigiam a Jesus, usando termos específicos do grego e do hebraico para significar o seu ministério, para significar o seu trabalho, para significar o seu professorado e a sua mestria. Vai valer muito a pena, tá bom? Então, o segundo termo que a gente tem é Ravi. E Rabone também está na mesma linha, significando um mestre ilustre, um professor que era considerado em alto nível. O Rabone é o príncipe, é o chefe, é o mestre. Maria, mãe de Jesus, se referiu a ele usando esse título, usando esse termo para significar aquilo que ele realmente era. Ravi, então, mestre, um professor de honra, né, um ilustre, e Rabone também na mesma linha. O idioma hebraico é mais usado para o Antigo Testamento, né? Mas nós temos a escritura na Bíblia hebraica no Novo Testamento também, hoje em dia, traduzido para quem queira ler. E esses termos, moré, Ravi, Rabone, aparecem lá, tá bom? Traduzido por professor, por mestre. E no grego também nós temos alguns termos. O Novo Testamento, a princípio, foi escrito em grego. Então, nós temos termos gregos para professor. O primeiro termo grego que eu quero destacar aqui é grammates. Significa professor. É um escriba, um intérprete da lei. É aquele que tanto escreve quanto interpreta a lei de Moisés. É alguém versado na lei de Moisés. Esse professor, ele é alguém tão versado nas escrituras, a propósito, ele é um professor religioso, tá bom? Ele é alguém tão versado nas escrituras, é alguém com uma erudição tão completa que é capaz, que a sua instrução é capaz de guiar, é capaz de salvar alguém, é capaz de livrar da perdição, da ruína. E o trabalho desse grammates, ele proporciona um rendimento que não tem tamanho para o reino dos céus. Então, esse é um professor que ele é técnico, ele é um escriba, ele é alguém que tanto escreve quanto interpreta a lei de Moisés. Depois nós vamos ter o termo grego didáscalos. Didáscalos é aquele cuja instrução é a didaquê.
Ele é aquele que ensina a respeito das coisas de Deus, é alguém entendido da palavra de Deus. O didáscalos é alguém entendido, é alguém versado na palavra, na lei de Moisés. Ele é o professor reconhecido tanto na lei, tanto na religião judaica quanto na cristã. Na igreja de Antioquia, como eu já disse, havia alguns mestres, tradução do grego didáscalos. Então, na igreja havia professores, a igreja sempre teve professores. O didáscalos é alguém que, pela sua capacidade, atrai as pessoas, ele atrai tanto poucas quanto muitas, ele é capaz até de atrair multidões por causa do seu conhecimento, da sua erudição, da forma como ele passa o seu conhecimento. Esse é o professor, didáscalos. Depois nós temos também o termo grego didasco. Didasco significa ensino, significa ensinar, significa ser um professor. O didasco é aquele que exerce o ofício de professor, é aquele que guia as pessoas como professor, é aquele que ensina alguém. E por último nós temos o termo grego kategetes, usado na escritura para se referir a Jesus. Significa mestre, significa professor. Fique com Deus, desempenhe bem o seu trabalho, porque no final vai valer a pena. Um dos maiores dons que nos qualifica como seres humanos é transmitir o conhecimento, transmitir aquilo que nós aprendemos. E uma das coisas mais importantes sobre ser humano é a nossa atitude em relação ao conhecimento. Porque não basta conhecer, o importante é saber o que nós vamos fazer com o nosso conhecimento. Passe adiante, essa é a nossa missão. Fique com Deus e até o próximo vídeo.